Um chefe de cozinha tentou humilhar sua nova ajudante. Falou alto, apontou erros, querendo diminuí-la, sem saber que o milionário, dono do restaurante, estava observando tudo em silêncio. O que aconteceu depois surpreendeu até quem achava que mandava ali. O aroma intenso de temperos brasileiros preenchia o ar da cozinha do Bistrô Essência, enquanto as mãos experientes do chefe Paulo manipulavam ingredientes com precisão quase cirúrgica. O som ritmado das facas contra as tábuas de corte compunha a sinfonia peculiar daquele ambiente que para muitos era apenas uma cozinha. Para ele, um campo de batalha onde só os mais fortes sobreviviam. Dê mais alguns minutos nessa redução e depois acerte o sal. Não erre como da última vez. Paulo falava sem desviar o olhar do filé que cortava, a voz carregada com aquela autoridade característica que fazia todos ao seu redor se moverem mais rapidamente. O Bistrô Essência havia se tornado um dos mais aclamados restaurantes de São Paulo, conhecido por trazer uma releitura moderna da culinária regional brasileira. O estabelecimento era propriedade de Marcos Soares, empresário bem-sucedido que, apesar de sempre acompanhar de perto seu investimento, confiava na expertise do chefe Paulo para as operações diárias da cozinha. Naquela manhã, Marcos decidiu passar pelo restaurante para verificar como andava o processo de contratação do novo auxiliar que Paulo havia solicitado. O chefe tinha pedido sua permissão para ampliar a equipe da cozinha, argumentando que o aumento no movimento exigia mais mãos competentes. Como homem de negócios, Marcos compreendia perfeitamente a necessidade de investir em pessoal qualificado para manter o padrão de excelência do estabelecimento. Aline Ribeiro apertou o nó do avental azul, tentando controlar os tremores nas mãos enquanto seguia para seu primeiro dia de trabalho. Seus pensamentos divididos entre a gratidão pela oportunidade e o medo de não corresponder às expectativas. É só o primeiro dia, repetia para si mesma como um mantra, ajeitando nervosamente os cabelos escuros presos em um coque simples. Você consegue! A vida não havia sido generosa com Aline nos últimos tempos. O fechamento inesperado do supermercado, onde trabalhava como caixa, deixou-a sem emprego e com contas a pagar. As economias do FGTS, já escassas, haviam se esgotado com os últimos pagamentos do aluguel. Os currículos enviados pareciam desaparecer em um vazio sem retorno, e as poucas entrevistas sempre terminavam com a mesma frase: aguarde nossa ligação. O que ela aprendera a traduzir como um educado: não temos trabalho para você. A oportunidade no Bistrô Essência surgiu quase inesperadamente, quando viu o anúncio da vaga e, mesmo sem experiência profissional em cozinha, decidiu tentar. Sua única experiência eram os pratos que aprendera a fazer com a avó, mas o anúncio mencionava apenas paixão pela culinária como requisito, algo que Aline certamente possuía. Para sua surpresa, foi chamada para começar imediatamente, provavelmente pela urgência do restaurante em preencher a vaga. O salário não era excepcional, mas significava que poderia pagar o aluguel e colocar comida na mesa, e isso, no momento, era o que importava. Marcos chegou ao Bistrô Essência pela entrada dos fundos, como costumava fazer quando queria observar o funcionamento sem causar alvoroço. Conhecia o temperamento exigente de Paulo e sabia que sua presença na cozinha poderia alterar a dinâmica natural do ambiente. O chefe era conhecido por sua rigidez e disciplina, características que Marcos apreciava e considerava fundamentais para o sucesso do restaurante. Afinal, era essa obsessão por perfeição que mantinha o Essência entre os melhores da cidade. Ao se aproximar da porta da cozinha, Marcos ouviu a voz alterada de Paulo. O que você está fazendo? Isso é manjericão ou é mato que você catou na calçada? Marcos parou, surpreso com o tom. Paulo sempre fora exigente, mas algo no modo como falava parecia excessivamente áspero.
Aline sentia o rosto queimar enquanto o chefe examinava com desprezo o manjericão que acabara de picar. Desculpe, chefe, Desculpe nada. Você sabe quanto custa cada erva que entra nesta cozinha? Sabe quanto tempo leva para crescer? E você destrói em segundos. A cozinha silenciou. Os outros auxiliares baixaram os olhos, concentrando-se em suas próprias tarefas, como se tentassem se tornar invisíveis. Você tem alguma experiência em cozinha profissional? Ou só entrou aqui porque estava desesperada por qualquer emprego? Paulo continuou, jogando o manjericão picado no lixo, com um gesto teatral. Isso aqui não é supermercado onde você só precisa passar produtos no caixa. Aqui exigimos excelência. Aline sentiu o estômago afundar. Como ele sabia sobre seu antigo emprego? Talvez tivesse visto seu currículo. Ou talvez fosse apenas uma coincidência cruel. Suas mãos tremiam, mas ela se esforçou para manter a compostura. Me desculpe, chefe. Posso tentar de novo e... Tentar? Paulo bateu na bancada, fazendo alguns utensílios saltarem. Nesta cozinha não tentamos, nós fazemos. Perfeito, sempre. Foi nesse momento que Marcos entrou na cozinha, a tempo de presenciar o rosto pálido de Aline contrastando com a face avermelhada do chefe. O silêncio imediato que se instalou com sua presença era quase palpável. Bom dia a todos, Marcos disse, com uma tranquilidade calculada, seus olhos avaliando rapidamente a situação. Não quis interromper. Paulo ajustou o uniforme, visivelmente desconfortável. Senhor Soares, não esperava sua visita hoje. Claramente, Marcos respondeu, seu olhar se dirigindo para Aline, que parecia fazer um esforço sobre-humano para conter as lágrimas. E você deve ser a nova contratada. Ainda não fomos apresentados. Aline engoliu em seco, incerta se deveria estender a mão ou manter-se em seu lugar. Aline Ribeiro, senhor. Marcos notou as mãos dela, ainda trêmulas, e o modo como seus olhos evitavam os dele. Não por timidez, percebeu, mas por humilhação. É seu primeiro dia, não é? Perguntou gentilmente. Ela assentiu, incapaz de articular palavras. Paulo, podemos conversar em particular? Marcos indicou a pequena sala que servia como escritório do chefe no canto da cozinha. O rosto de Paulo se contraiu numa expressão difícil de decifrar. Uma mistura de irritação e apreensão. Claro, senhor. Por aqui. Antes de seguir o... Chefe, Marcos se voltou para Aline. Enquanto isso, talvez você pudesse preparar um café. Ouvi dizer que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. O sorriso tranquilo de Marcos não combinava com a tensão do ambiente, como se tentasse, com aquele gesto simples, restaurar alguma dignidade à moça. Quando a porta do escritório se fechou, Paulo imediatamente começou a se explicar. Senhor, sei que deve ter parecido excessivo, mas é assim que as cozinhas funcionam. Disciplina, excelência. Humilhação? Marcos completou, uma sobrancelha erguida. Seu tom permanecia calmo, o que de alguma forma o tornava ainda mais intimidante. Isso não é disciplina, Paulo. É abuso. O chefe abriu a boca para protestar, mas Marcos ergueu a mão, silenciando-o. Conheço bem o mundo da gastronomia, Paulo. Contratei você porque é talentoso, não porque é cruel. Há uma diferença entre exigir excelência e destruir a dignidade de alguém. Ela não tem experiência alguma. Foi contratada às pressas e como espera que ela aprenda, se a primeira lição que recebe é sobre como ser humilhada? Marcos ajeitou o relógio de pulso, um gesto que fazia quando precisava organizar os pensamentos. Você pediu permissão para contratar alguém. Eu aprovei porque confio no seu julgamento. Se ela não é qualificada, a responsabilidade é sua por tê-la contratado. Paulo empalideceu diante da lógica irrefutável. Este restaurante tem meu nome por trás, Paulo. E meu nome não será associado a esse tipo de comportamento. Marcos caminhou até a janela que dava para a cozinha, observando como os funcionários trabalhavam tensos, como se pisassem em ovos.
Quero excelência, sim, mas também quero uma equipe que trabalhe por paixão, não por medo. De volta à cozinha, Aline tentava se concentrar na preparação do café, mas sua mente estava em turbilhão. Primeiro dia e já estava prestes a ser demitida. Como pagaria o aluguel agora? Será que conseguiria alguma referência para outro emprego depois desse desastre? O aroma do café fresco preencheu o ambiente quando Marcos saiu do escritório, seguido por um Paulo visivelmente contido. O chefe lançou um olhar para a equipe e anunciou que estariam começando os preparativos para o almoço, designando tarefas para cada um. Para surpresa de Aline, ele se aproximou dela com um tom completamente diferente do anterior. Vou mostrar. Como preparamos o mise en place aqui? Disse Paulo, ainda com firmeza, mas sem a agressividade de antes. Preste atenção porque só vou mostrar uma vez. Aline assentiu, confusa com a mudança repentina, mas aliviada por ainda ter um emprego. Marcos observou a cena enquanto tomava o café que Aline havia preparado. Era um café simples, mas bem feito, forte e aromático. De alguma forma, aquela xícara simbolizava tudo o que ele pensava naquele momento. Às vezes, as coisas mais simples, quando feitas com cuidado, revelavam um talento genuíno. Excelente café, comentou quando Aline passou por ele, a caminho da bancada onde Paulo a esperava. Ela sorriu timidamente, um breve momento de confiança iluminando seu rosto. Obrigada, senhor. Havia algo naquele sorriso, uma resiliência por trás da fragilidade aparente que capturou a atenção de Marcos. Ele observou enquanto ela se concentrava nas instruções de Paulo, os dedos ágeis agora mais firmes ao manipular os ingredientes. Paulo, Marcos chamou antes de sair. Estarei voltando para almoçar hoje. Reserve a mesa de sempre. O chefe assentiu, um tanto surpreso. Marcos raramente almoçava no restaurante durante dias úteis, preferindo os jantares de fim de semana quando podia trazer parceiros de negócios. E quero que o prato principal seja preparado por... Ele hesitou por um momento. Como é seu nome completo? Aline Ribeiro, senhor. Ela respondeu, a expressão de espanto mal disfarçada. Quero que o prato principal seja preparado pela Aline. Sob sua supervisão, claro, acrescentou, olhando para Paulo, que parecia prestes a engasgar com a própria saliva. Mas, senhor, ela acabou de... Tenho certeza que será uma excelente oportunidade de aprendizado. Marcos cortou com um sorriso amigável que não permitia contestação. Para todos nós. Enquanto Marcos saía pela porta dos fundos, o som de facas voltou a preencher a cozinha, agora com um ritmo diferente. Menos tenso, talvez, mas certamente mais atento. Aline sentiu o peso de olhares curiosos sobre si. Por que o dono do restaurante havia notado justamente ela? Paulo se aproximou com uma expressão resignada. Parece que você vai preparar o prato principal hoje. Houve uma pausa tensa antes que ele adicionasse. Vou te mostrar como fazemos o bobó de camarão da casa. É o favorito do Sr. Soares. Aline assentiu, ainda processando o que havia acabado de acontecer. De quase demitida, a responsável pelo almoço do proprietário em questão, de minutos. A vida certamente tinha seus caminhos inesperados. Não vou errar, prometeu mais para si mesma do que para Paulo. O chefe a estudou por um momento. Veremos, respondeu, mas havia algo diferente em seu tom. Não exatamente gentil, mas ao menos profissional. Agora mostre como você corta cebolas e desta vez preste atenção. Enquanto isso, no carro a caminho de seu escritório, Marcos não conseguia parar de pensar na cena que presenciara. O temperamento abusivo de Paulo sempre fora um ponto de preocupação, mas nunca havia testemunhado pessoalmente o quanto isso poderia ser destrutivo. Por outro lado, havia algo na nova funcionária, uma determinação silenciosa em seus olhos. Apesar da humilhação que o intrigava, Marcos sorriu para si mesmo. O almoço certamente seria interessante. Talvez o Bistrô Essência estivesse prestes a descobrir um novo talento.
E talvez, apenas talvez, ele estivesse prestes a descobrir algo mais sobre Aline Ribeiro. Voltando ao restaurante, Aline trabalhava, concentrada no mise en place conforme as instruções de Paulo. Suas mãos ganhavam mais firmeza a cada novo corte, a cada nova técnica aprendida. A pressão era enorme. Preparar o prato principal para o dono do restaurante em seu primeiro dia, mas havia também uma oportunidade que não podia desperdiçar. Isso mesmo, Juliana mais fina, orientou Paulo, observando com atenção crítica o modo como ela cortava os legumes. O acabamento é tão importante quanto o sabor. Os outros cozinheiros lançavam olhares curiosos em sua direção. A novata, que quase fora demitida na primeira hora, agora estava preparando o prato principal para o patrão. As fofocas, certamente, correriam pelos corredores e pelas despensas durante o resto do dia. Posso sugerir algo, chefe? Aline perguntou timidamente, enquanto preparava os camarões. Paulo ergueu uma sobrancelha, surpreso com a ousadia. Diga. Minha avó costumava adicionar um toque de gengibre ralado no bobó. Dá um perfume diferente e equilibra a acidez do limão. Por um instante, Aline esperou outra explosão, mas Paulo apenas considerou a ideia em silêncio. Interessante, ele finalmente respondeu. Nunca experimentei dessa forma. Mas o Sr. Soares é tradicional com esse prato, então seguiremos a receita original hoje. Aline assentiu, entendendo a mensagem nas entrelinhas. Inovações seriam para outro momento, quando já tivesse provado seu valor básico. Na hora combinada, Marcos retornou ao restaurante. O salão já estava parcialmente ocupado por executivos em almoços de negócios e alguns turistas que haviam descoberto o lugar através de recomendações. Sentou-se em sua mesa habitual, estrategicamente posicionada, para ter uma visão tanto do salão quanto da entrada da cozinha. O Sr. Soares já está aqui, anunciou um dos garçons, entrando na cozinha. Paulo imediatamente verificou o bobó de camarão que Aline finalizava. Apresentação, ele lembrou. Certifique-se de que tudo esteja alinhado e limpo. Aline assentiu, concentrada em cada detalhe. O aroma rico do dendê, misturado ao leite de coco, preenchia o ar ao seu redor. O prato estava perfeito visualmente, mas seria o sabor aprovado pelo exigente dono? Eu mesmo vou servir, Paulo anunciou, pegando o prato das mãos de Aline. Havia um misto de protecionismo e controle naquele gesto. Se algo estivesse errado, ele estaria lá para interceder. De seu lugar no salão, Marcos observou Paulo emergir da cozinha com o prato. Atrás dele, parcialmente escondida pela porta, estava Aline, observando ansiosamente. Seu bobó de camarão, Sr. Soares, Paulo anunciou, colocando o prato na mesa com precisão milimétrica. Preparado pela nossa nova auxiliar, conforme solicitado. Parece excelente, Marcos comentou, notando a apresentação impecável. Ela mesma não poderia trazer? Paulo pareceu momentaneamente desconfortável. Certamente. Aline! Ela surgiu da cozinha, ainda com o avental, as mãos nervosamente entrelaçadas à frente do corpo. Sr. Soares gostaria de cumprimentá-la pelo prato. Paulo explicou, seu tom profissional mascarando qualquer emoção subjacente. Espero que aprecie, Aline disse suavemente. Segui a receita tradicional da casa. Marcos gesticulou para a cadeira à sua frente. Por que não me acompanha? Gostaria de saber sua opinião sobre o prato também. Paulo arregalou os olhos, mas recuperou-se rapidamente. Certamente o Sr. Soares aprecia a privacidade durante sua refeição. Aline ainda tem muito trabalho na cozinha e... Estou convidando a chefe que preparou meu almoço para uma conversa profissional, Paulo. Marcos interrompeu. Seu tom amigável, mas firme. Tenho certeza que a cozinha pode sobreviver sem ela por 20 minutos. Derrotado, Paulo assentiu e retirou-se, não sem antes lançar um olhar de advertência para Aline, que claramente dizia, não cometa erros. Por favor, sente-se, Marcos indicou.
Novamente, observando a hesitação dela, Aline removeu o avental e sentou-se, desconfortável com os olhares curiosos dos outros clientes. Uma auxiliar de cozinha sentada com o dono do restaurante não era algo comum. Então, Marcos começou enquanto provava o primeiro bocado. Como foi seu primeiro dia até agora? Aline quase riu da pergunta. Como descrever as montanhas russas emocionais das últimas horas? Educativo, respondeu diplomaticamente. O chefe Paulo é muito rigoroso com os padrões. Marcos mastigou lentamente, saboreando o prato antes de responder. Este bobó está excelente. Segue perfeitamente a receita tradicional, mas há algo diferente. Aline corou levemente. Talvez um pouco mais de pimenta dedo de moça do que o usual. Percebi que o chefe Paulo gosta de um toque mais picante. Observadora. Marcos comentou impressionado. Trabalhou em outros restaurantes antes? Na verdade, não. Aline admitiu. Meu último emprego foi como caixa de supermercado. Mas sempre cozinhei em casa. Aprendi com minha avó. E como uma caixa de supermercado com talento culinário termina? No bistrô Essência? Marcos perguntou, genuinamente curioso. Aline hesitou, incerta sobre quanto revelar. Necessidade, respondeu finalmente. O supermercado fechou. Precisava de trabalho urgentemente. Marcos estudou-a por um momento. Havia uma dignidade na sua franqueza que o impressionou. Nenhuma tentativa de embelezar a história ou de se fazer de vítima. Sabe por que escolhi o nome Essência para este lugar? Perguntou, mudando de assunto. Aline balançou a cabeça negativamente. Porque acredito que a verdadeira gastronomia não está nas técnicas rebuscadas ou nos ingredientes caros, mas na essência de quem cozinha, na paixão, na intuição. Marcos fez uma pausa para saborear mais um bocado. O chefe Paulo tem técnica impecável, mas às vezes sinto que falta algo nos pratos dele. Alma? Aline sugeriu e imediatamente cobriu a boca com a mão, arrependida da ousadia. Marcos sorriu, surpreso com a precisão da observação. Exatamente. Alma. E este bobó tem alma, Aline. O rubor nas bochechas dela aprofundou-se e pela primeira vez desde que entrara no restaurante, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Obrigada. Significa muito ouvir isso. Eles continuaram conversando enquanto Marcos terminava sua refeição. Aline descobriu que ele não era apenas um empresário bem-sucedido, mas alguém que genuinamente se importava com gastronomia. Tinha viajado pelo Brasil inteiro, experimentando cozinhas regionais, buscando sabores autênticos. O bistrô Essência era mais que um investimento, era uma paixão. Por sua vez, Marcos estava cada vez mais intrigado com Aline. Havia algo refrescante na sua simplicidade e honestidade. Nenhuma pretensão, nenhuma tentativa de impressioná-lo. E, mais importante, um talento natural que nem mesmo a intimidação de Paulo havia conseguido sufocar. Acho que já tomei muito do seu tempo, Aline disse finalmente, notando que o restaurante agora estava completamente cheio e que Paulo aparecia periodicamente na porta da cozinha, lançando olhares inquisitivos em sua direção. Foi um prazer conhecê-la melhor, Aline, Marcos respondeu, sinalizando para o garçom trazer a conta. Um gesto puramente simbólico, já que jamais pagava em seu próprio estabelecimento. Espero que encontre no Bistrô Essência um lugar para desenvolver seu talento. Obrigada pela oportunidade, Sr. Soares. Marcos, ele corrigiu com um sorriso. Por favor, me chame de Marcos. Aline assentiu, um tanto desconcertada pela informalidade, e levantou-se para retornar à cozinha. Ah, e Aline, ele chamou antes que ela se afastasse. Da próxima vez gostaria de experimentar o bobó com aquele toque de gengibre que você mencionou para o Paulo. Os olhos dela se arregalaram de surpresa. Como soube, Marcos apenas sorriu, sem oferecer explicação. Até logo, Aline. De volta à cozinha, Paulo a recebeu com uma expressão interrogativa.
E então? Ele gostou. Aline respondeu simplesmente, retomando seu lugar na bancada. Gostou? Paulo pressionou, esperando mais detalhes. Disse que tinha alma, ela acrescentou, permitindo-se um pequeno sorriso de satisfação. Algo indefinível passou pelo rosto de Paulo, um misto de surpresa, talvez um toque de inveja e, finalmente, relutante respeito. Nada mal para o primeiro dia, ele concedeu, antes de voltar às suas tarefas. Agora vamos ver se você consegue manter o padrão. O resto do dia passou num turbilhão de atividades. Aline absorvia cada instrução, cada técnica, cada segredo, culinário compartilhado como uma esponja. As horas voaram, e quando finalmente o último cliente deixou o restaurante, seus pés doíam e suas costas protestavam, mas havia uma sensação de realização que há muito não experimentava. Durante a limpeza final da cozinha, ela refletiu sobre o dia surreal que tivera, de quase perder o emprego antes mesmo de começar a ter uma conversa pessoal com o dono milionário do restaurante. Da humilhação ao reconhecimento. Perguntou-se se todos os dias seriam assim intensos ou se aquele havia sido apenas um caso excepcional. Ao guardar seus pertences para ir embora, encontrou um envelope com seu nome. Dentro, além do pagamento pelo dia de trabalho, em dinheiro, algo incomum. Havia um cartão com o logo do Bistrô Essência e uma nota manuscrita. Sua avó ficaria orgulhosa. Parabéns pelo primeiro dia. Marcos, Aline releu a mensagem várias vezes, tentando decifrar como ele sabia sobre a influência de sua avó em sua culinária. Havia mencionado isso brevemente durante o almoço? Não conseguia lembrar. Com um envelope seguro na bolsa, Aline deixou o restaurante pela porta dos fundos. O céu já escurecia e os primeiros pontos de luz da cidade começavam a brilhar. Não era o trabalho dos sonhos que imaginara quando criança, mas havia algo ali. Uma oportunidade, uma possibilidade. Talvez até mesmo um novo começo. E, enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, Aline permitiu-se um sorriso. Afinal, nem todos os dias começam com uma humilhação e terminam com um elogio de um milionário. Em seu escritório, Marcos analisava alguns documentos quando seu celular vibrou com uma mensagem do maître do Bistrô Essência, confirmando que Aline havia recebido o envelope. Sorriu para si mesmo, satisfeito. Havia algo especial naquela moça, algo que ia além do talento culinário. Uma força interior, uma resiliência que o intrigava. E se havia algo que Marcos Soares apreciava, tanto nos negócios quanto na vida, eram pessoas que não desistiam facilmente, que transformavam adversidades em oportunidades. Por um momento, considerou que talvez estivesse exagerando, afinal, mal conhecia a Aline. Mas anos de experiência nos negócios haviam afinado sua intuição, para reconhecer potencial onde outros viam apenas o comum. O Bistrô Essência acabara de ganhar um novo ingrediente. E Marcos tinha o pressentimento de que isso mudaria o sabor de muitas coisas dali em diante. As semanas seguintes no Bistrô Essência trouxeram uma nova rotina para a Aline. Acordar antes do amanhecer, pegar 2 ônibus até o centro da cidade e mergulhar no universo frenético da cozinha profissional. Seus dedos agora carregavam pequenas cicatrizes de queimaduras e cortes, medalhas silenciosas de seu aprendizado acelerado. Chefe Paulo continuava exigente, mas algo havia mudado desde aquele primeiro dia. A crueldade gratuita deu lugar a uma rigidez profissional, que, embora ainda intimidadora, parecia ao menos ter um propósito educativo. Ele ainda gritava, ainda criticava sem rodeios, mas também, para surpresa de todos, ocasionalmente reconhecia quando Aline fazia algo excepcionalmente bem. Seu molho está no ponto, ele comentou certa manhã após provar a preparação que ela supervisionava. Não era exatamente um elogio efusivo, mas no vocabulário contido de Paulo,
equivalia a um grande reconhecimento. A equipe da cozinha, inicialmente desconfiada da novata que recebera a atenção especial do dono, gradualmente começou a aceitá-la. Descobriram que Aline era incansável, disposta a aprender e, mais importante no ambiente hierárquico de uma cozinha, respeitosa com todos, dos lava-pratos ao sous-chefe. Marcos, por sua vez, passou a frequentar o restaurante com mais regularidade. Às vezes, aparecia apenas para uma rápida verificação durante o preparo do almoço. Outras vezes, vinha para jantar, trazendo consigo parceiros de negócios. Em cada visita, solicitava que ao menos um dos pratos fosse preparado por Aline. Ela tem um toque especial, explicava aos convidados, quando algum elogiava particularmente um prato. Uma autenticidade que não se ensina nas escolas de gastronomia. Naquela quinta-feira, o Bistrô Essência estava excepcionalmente movimentado. Uma crítica positiva publicada em um blog gastronômico havia atraído uma nova onda de clientes curiosos. A cozinha trabalhava no limite de sua capacidade, com Paulo orquestrando a equipe como um maestro impaciente. Aline, precise do arroz de pato para a mesa 7. Pedro, onde está aquela entrada de burrata? Sofia, esse molho vai queimar se você não prestar atenção. Aline trabalhava concentrada em sua estação, finalizando o arroz de pato com a precisão que agora fazia parte de sua rotina. Seus movimentos eram fluidos, confiantes, muito diferentes da jovem hesitante de algumas semanas atrás. Mesa 12 pedindo para cumprimentar a chefe do bobó de camarão, anunciou um dos garçons, entrando na cozinha. Paulo lançou um olhar rápido para Aline. Termine esse prato primeiro e depois vá lá. Seja breve. Ela assentiu, surpresa pelo pedido incomum. Era raro que clientes solicitassem a presença de um auxiliar de cozinha, especialmente em um restaurante daquele nível. Após finalizar o arroz de pato e entregá-lo a um dos garçons, Aline ajeitou o uniforme e dirigiu-se ao salão. A mesa 12 ficava próxima à janela que dava para a pequena horta de ervas do restaurante. Um lugar privilegiado. Seu coração quase parou quando reconheceu Marcos sentado sozinho, consultando algo em seu celular. Boa noite, senhor. Marcos. Corrigiu-se, lembrando de seu pedido para que o tratasse pelo primeiro nome. O garçom mencionou que o senhor queria falar comigo? Ele levantou o olhar e sorriu, guardando o celular. Aline, que bom que pôde vir. Por favor, sente-se um momento. Ela hesitou, olhando para trás em direção à cozinha. O chefe Paulo está precisando de todos nós hoje. Estamos com o restaurante cheio. Será rápido, prometo. Na verdade, sobre trabalho. Com essa garantia, Aline sentou-se ainda desconfortável com a situação. Estar no salão, conversando com o proprietário enquanto seus colegas trabalhavam arduamente, parecia-lhe um privilégio indevido. Tenho observado seu progresso, Marcos começou. Paulo me diz que você tem um talento natural e uma dedicação exemplar. Aline arregalou os olhos surpresa. O chefe Paulo disse isso? Marcos riu. Bem, não exatamente com essas palavras. Digamos que ele reclamou menos de você do que dos outros, o que vindo dele é praticamente uma declaração de admiração. Ela sorriu, compreendendo exatamente o que Marcos queria dizer. Tenho uma proposta para você, ele continuou, seu tom tornando-se mais sério. Na próxima semana, receberemos um grupo importante de investidores. Quero servir um menu especial, com pratos que representem a essência da culinária brasileira, mas com um toque contemporâneo. Aline assentiu, imaginando onde aquela conversa iria chegar. Gostaria que você criasse um dos pratos, especificamente a sobremesa. Ela piscou várias vezes, processando o pedido. Mas existem chefes confeiteiros muito mais experientes que poderiam... Não estou procurando experiência técnica, Marcos interrompeu gentilmente. Estou procurando autenticidade, algo que conte uma história através do sabor.
Aline sentiu o peso da responsabilidade daquela proposta. Uma sobremesa para investidores importantes em um evento especial. Era uma oportunidade incrível, mas também assustadora. "Posso pensar em algo", respondeu finalmente. "Tenho algumas ideias com frutas nativas brasileiras." O sorriso de Marcos iluminou-se. "Excelente. Converse com Paulo sobre isso amanhã. Ele ajudará com a logística e os ingredientes necessários." Naquele momento, um dos garçons aproximou-se da mesa. "Senhor Soares, o chefe Paulo está perguntando se precisará da Aline por muito mais tempo. A cozinha está..." Claro." Marcos acenou compreensivamente. "Não vou mais detê-la." Aline levantou-se, agradecida pela interrupção que a salvava de ter que pensar imediatamente na enorme responsabilidade que acabara de aceitar. "Obrigada pela confiança", disse sinceramente. "Não vou decepcioná-lo." Quando Marcos ficou sozinho, observou Aline retornar à cozinha, notando a postura mais confiante e o andar determinado que havia substituído a timidez inicial. Sorriu para si mesmo, satisfeito com a evolução que testemunhava. Seu celular vibrou, trazendo-o de volta à realidade dos negócios. Uma mensagem de seu assistente, lembrando-o da reunião da manhã seguinte. Marcos suspirou, voltando relutantemente às obrigações que o aguardavam. Por um momento, quase invejou a simplicidade focada da vida na cozinha, onde o único objetivo era a perfeição de um prato, a harmonia dos sabores. Na cozinha, Aline retomou suas tarefas com renovada energia, sua mente já começando a formular ideias para a sobremesa especial. Pensou na avó e nos doces de sua infância, nas compotas de frutas frescas, nos bolos de mandioca, nos pudins cremosos que perfumavam a casa inteira. "O patrão te deu uma bronca?", perguntou Sofia, a auxiliar que trabalhava na estação ao lado, notando o olhar distante de Aline. "Não", Aline respondeu, um pequeno sorriso formando-se nos cantos dos lábios. "Me deu uma oportunidade." Os dias seguintes foram de intensa experimentação. Nos intervalos entre os serviços regulares, Aline testava combinações de sabores, consultava livros sobre frutas nativas brasileiras e ocasionalmente pedia a opinião dos colegas sobre suas criações. Paulo, após o choque inicial de saber que Marcos havia designado uma auxiliar para criar um prato para um evento tão importante, decidiu adotar uma abordagem pragmática. Se Aline iria representar a cozinha do Bistrô Essência, então ele garantiria que o resultado fosse impecável. "Muito doce", comentou após provar uma de suas tentativas. "E a textura está inconsistente. Tente novamente." Aline não se ofendeu com as críticas. Ao contrário, agradeceu a orientação sincera. A cada tentativa, o prato evoluía um pouco mais. Foi numa tarde de folga que a inspiração finalmente a atingiu em cheio. Caminhando pelo mercado municipal, entre barracas de frutas exóticas e especiarias aromáticas, Aline encontrou pequeninos cajás, uma fruta tropical de sabor único, simultaneamente doce e ácido, que sua avó adorava. "É isso", murmurou para si mesma, comprando uma pequena quantidade da fruta dourada. "Cajá com cumaru." No dia seguinte, chegou ao restaurante mais cedo que o habitual, determinada a finalizar sua criação antes que a rotina frenética do almoço começasse. A sobremesa já tomava forma em sua mente. Uma mousse aerada de cajá sobre uma fina camada de brownie de chocolate amazônico, finalizado com um crocante de castanhas brasileiras e cumaru. A baunilha amazônica de aroma intenso e misterioso. A combinação era ousada, talvez até arriscada para paladares não acostumados com sabores tão distintamente brasileiros. Mas era autêntica, era pessoal e contava uma história. Exatamente o que Marcos havia pedido. Quando Paulo chegou, encontrou Aline já trabalhando na sobremesa teste. "Madrugou hoje", comentou, observando os ingredientes organizados sobre a bancada. "Tive uma ideia e não queria perder tempo."
ela respondeu, sem desviar a atenção do que fazia. Paulo observou em silêncio enquanto ela trabalhava, reconhecendo, naqueles movimentos precisos, a evolução da auxiliar insegura que ele quase demitira no primeiro dia. Havia ali uma confiança que não vinha apenas da técnica aprendida, mas de algo mais profundo. Uma conexão genuína com o alimento, um respeito pelos ingredientes que muitos cozinheiros profissionais, em sua busca por inovação a todo custo, acabavam perdendo. Acho que está pronto. Aline anunciou finalmente, colocando diante dele uma sobremesa elegantemente apresentada. As cores vibrantes do cajá contrastavam com o marrom profundo do brownie, enquanto o crocante dourado das castanhas adicionava textura e sofisticação. Paulo provou um pequeno bocado, fechando os olhos para concentrar-se apenas nos sabores. Houve um longo momento de silêncio, durante o qual Aline sentiu o coração acelerar, aguardando o veredicto. A acidez está perfeita. Ele finalmente comentou. Equilibra o doçor e limpa o paladar. O cumaru poderia ser um pouco mais sutil, mas... Fez uma pausa, como se as palavras seguintes fossem difíceis de pronunciar. Mas é excelente, Aline. Realmente excelente. O rosto dela iluminou-se com um elogio inesperado. Obrigada, chefe. Não me agradeça ainda. Faça isso novamente, exatamente igual. Quero ter certeza de que não foi sorte de principiante. Aline sorriu, compreendendo a lógica por trás daquele pedido. Na cozinha profissional, a consistência era tão importante quanto a criatividade. Um prato excelente que não pudesse ser reproduzido era apenas um feliz acidente, não um verdadeiro sucesso. Ao final do dia, após servir o jantar e limpar a cozinha, Aline foi surpreendida por uma mensagem de texto em seu celular. Paulo me contou sobre sua sobremesa. Parece promissora. Gostaria de provar amanhã. Podemos nos encontrar no restaurante às 10 horas, antes do movimento do almoço? Marcos. Aline releu a mensagem várias vezes, uma mistura de orgulho e ansiedade fazendo seu estômago dar voltas. Não tinha o número de Marcos salvo em seu telefone, mas reconheceu o prefixo como sendo o mesmo usado pelo restaurante para confirmar reservas. Estarei lá, respondeu simplesmente, tentando não pensar demais no fato de que o dono do restaurante, um empresário milionário, havia pessoalmente entrado em contato com ela, uma simples auxiliar de cozinha. Na manhã seguinte, Aline chegou ao Bistrô Essência ainda mais cedo, determinada a ter tudo perfeito para a degustação. A cozinha estava silenciosa, com apenas alguns funcionários da limpeza terminando seus turnos noturnos. Meticulosamente, ela começou a preparar sua sobremesa, medindo cada ingrediente com precisão, verificando temperaturas, ajustando texturas. Queria que tudo estivesse absolutamente perfeito. Foi nesse estado de concentração que Marcos a encontrou, ao entrar na cozinha pontualmente às 10 horas. Bom dia, ele cumprimentou, observando o ambiente organizado ao redor dela. Vejo que começou cedo. Aline sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. Queria garantir que tudo estivesse perfeito. Havia algo na presença de Marcos que a deixava simultaneamente confortável e inquieta. Ele tinha o dom de parecer completamente à vontade em qualquer ambiente, seja numa reunião de negócios ou numa cozinha industrial. Vestia-se de maneira elegante, mas discreta. Calça social escura e camisa de botões sem gravata, um relógio discreto como único acessório. Tenho certeza que será, respondeu ele, aproximando-se para observar o processo. Paulo raramente elogia alguém, então quando ele mencionou que sua sobremesa estava mais que aceitável, considerei isso um endosso extraordinário. Aline riu, já acostumada com o vocabulário contido do chefe. Estou finalizando agora, mas... Alguns minutos, Marcos observou em silêncio enquanto ela montava a sobremesa com a delicadeza de uma artista. Seus movimentos eram precisos, mas não mecânicos. Havia uma fluidez natural, uma intuição que nenhuma escola poderia ensinar.
Pronto, ela anunciou finalmente, colocando diante dele o prato elegantemente finalizado. Mousse de cajá com brownie de chocolate amazônico e crocante de castanhas com cumaru. Marcos estudou a apresentação por um momento, apreciando a harmonia visual antes mesmo de provar. É linda, Aline, uma verdadeira obra de arte. Ele pegou a colher e, delicadamente, provou a sobremesa, fechando os olhos instintivamente ao sentir a explosão de sabores. O doce acidulado do cajá, a profundidade amarga do chocolate, o aroma exótico do cumaru e a textura crocante das castanhas criavam uma experiência sensorial completa. Extraordinário, murmurou, após saborear aquela primeira colherada. Consegue sentir o equilíbrio perfeito entre doçura e acidez, como cada elemento complementa o outro sem jamais dominá-lo. Aline observava atentamente suas reações, seu coração acelerando a cada palavra de aprovação. O que mais me impressiona, Marcos continuou, é como isso é simultaneamente sofisticado e acessível. Remete às nossas raízes, mas de uma forma contemporânea. Ele tomou mais uma colherada, saboreando lentamente. Conta-me sobre sua inspiração. Aline hesitou por um momento, incerta se sua história pessoal seria algo que interessaria a um empresário como ele. Mas havia genuíno interesse em seus olhos. Minha avó, começou ela, costumava comprar cajás na feira e fazer uma compota simples. Era meu doce favorito na infância. Seus olhos ganharam um brilho nostálgico ao revisitar aquelas memórias. Ela dizia que o cajá era especial porque carregava o sol dentro de si, doce e ácido como a própria vida. Marcos a observava com atenção, notando como seu rosto se transformava ao falar da avó. Havia uma suavidade, uma conexão emocional que conferia ainda mais significado àquela sobremesa. E o cumaru não é um ingrediente muito comum. Minha avó vinha do norte, explicou Aline. Trouxe consigo o conhecimento das especiarias amazônicas. O cumaru era seu tesouro guardado. Usava apenas em ocasiões especiais, em pequenas quantidades. Dizia que era o perfume da floresta capturado numa semente. Marcos assentiu, compreendendo agora a profundidade daquela criação. Não era apenas uma sobremesa tecnicamente bem executada. Era uma história pessoal, uma homenagem, um pedaço da própria Aline servido em forma de alimento. É perfeito para o evento, declarou finalmente. Exatamente o que eu procurava. Algo que não apenas impressione pelo sabor, mas que conte uma história autenticamente brasileira. O sorriso de Aline iluminou seu rosto inteiro. Obrigada pela confiança. Eu que agradeço, respondeu Marcos, terminando a sobremesa. Talento como o seu é raro, Aline, especialmente quando vem acompanhado de paixão genuína. Houve um momento de silêncio entre eles, um instante suspenso em que algo indefinível pareceu passar pelo ar. Marcos a observava com uma expressão que Aline não conseguia decifrar completamente. Havia admiração profissional, certamente, mas também algo mais, algo que fez seu coração acelerar por razões que nada tinham a ver com a aprovação de sua sobremesa. Bem, Marcos finalmente quebrou o silêncio, consultando discretamente o relógio. Tenho uma reunião em meia hora, mas antes de ir, há algo mais que gostaria de discutir com você. Aline inclinou a cabeça curiosa. O evento com os investidores será no próximo sábado, num espaço exclusivo. Gostaria que você estivesse presente, não apenas para supervisionar sua sobremesa, mas para explicá-la pessoalmente aos convidados. Sua história sobre o cajá e o cumaru adiciona uma dimensão significativa ao prato. Aline sentiu o estômago afundar. A ideia de falar em público, especialmente para um grupo de pessoas ricas e influentes, a aterrorizava. Eu não sou muito boa com apresentações, admitiu, desviando o olhar. Sempre fui tímida e
Você explicou a sobremesa perfeitamente para mim agora mesmo. Marcos interrompeu gentilmente. Com paixão e conhecimento. É exatamente isso que quero que compartilhe. Mas eram só nós dois, argumentou Aline. Em um grupo eu fico nervosa, travo. Marcos pensou por um momento, depois sorriu. E se realizássemos um pequeno ensaio? Amanhã à noite, após o serviço do jantar, podemos jantar juntos e você pode praticar sua apresentação comigo. Aline piscou, confusa com o convite inesperado. Jantar? Nós dois? Conheço um pequeno restaurante brasileiro bem reservado, onde podemos conversar sem interrupções. Seria uma oportunidade perfeita para você se sentir mais confortável, falando sobre sua criação. Marcos fez uma pausa, percebendo a hesitação dela. A menos que tenha outros compromissos, claro. Não, não é isso. Aline apressou-se em esclarecer. É que, bem, isso não seria um... Ela parou, incerta de como formular o pensamento sem soar presunçosa. Marcos pareceu compreender imediatamente. Um encontro? Ele sorriu, mas não havia condescendência em seu olhar. Considere um jantar de trabalho, se isso a deixa mais confortável. O objetivo principal é prepará-la para o evento, mas confesso que também gostaria de conhecê-la melhor, Aline. Há algo especial em você, uma autenticidade rara nos dias de hoje. O rosto dela aqueceu com um elogio direto. Eu fico honrada. E sim, acho que um ensaio seria útil. Excelente. Posso buscá-la após o serviço de amanhã por volta das 10 da noite? Ou prefere me encontrar diretamente no restaurante? A ideia de Marcos buscá-la no trabalho, diante de todos os colegas, parecia intimidadora demais. Posso encontrá-lo lá, só preciso do endereço. Ele assentiu compreensivo. Enviarei por mensagem. É um lugar simples, nada muito formal, então fique à vontade para ir como estiver. Enquanto Marcos se despedia e saía da cozinha, Aline permaneceu imóvel por alguns instantes, processando o que acabara de acontecer. Tinha criado uma sobremesa que seria servida num evento importante. E agora, de alguma forma inexplicável, tinha o que exatamente? Um jantar de trabalho, um ensaio, um encontro disfarçado, qualquer que fosse a definição, seria a primeira vez que estaria a sós com Marcos fora do contexto do restaurante. A ideia era simultaneamente emocionante e aterrorizante. Lentamente, começou a limpar sua estação de trabalho, organizando tudo para o serviço do almoço, que logo começaria. Seus pensamentos, porém, já estavam na noite seguinte, imaginando como seria esse jantar, o que conversariam, como se sentiria na presença dele num ambiente mais íntimo. Você está sorrindo para esse balcão há 5 minutos, observou Sofia, que acabara de chegar para seu turno. Aconteceu alguma coisa boa? Aline deu de ombros, tentando parecer casual. Só estou tendo um bom dia. Sofia murmurou, não parecendo convencida. Isso tem algo a ver com o fato de que vi Marcos Soares saindo daqui com uma cara de quem acabou de experimentar a melhor sobremesa da vida? Talvez, Aline admitiu, seu sorriso se alargando. Ele aprovou minha criação para o evento. Só isso? Sofia pressionou, notando algo diferente no brilho dos olhos da colega. Aline hesitou, considerando compartilhar sobre o jantar, mas algo a fez guardar aquele momento para si mesma. Era especial demais, frágil demais, para ser exposto às inevitáveis fofocas da cozinha. Só isso, confirmou. Mas já é motivo suficiente para estar feliz, não acha? Sofia deu de ombros e voltou ao trabalho, enquanto Aline continuava organizando sua estação, seu coração leve como não se sentia há muito tempo. Amanhã seria um novo dia, uma nova experiência, e pela primeira vez em muito tempo, ela estava genuinamente ansiosa pelo que o futuro imediato reservava. A noite do jantar chegou mais rápido do que Aline esperava.
Após o intenso serviço no Bistrô Essência, ela mal teve tempo de passar em casa para trocar de roupa, optando por um simples vestido azul marinho, o único que possuía, que não parecia excessivamente casual nem formal demais. Seus cabelos, normalmente presos em um coque funcional para o trabalho na cozinha, agora caíam soltos sobre os ombros, emoldurando um rosto que raramente tinha tempo para maquiagem, além de um simples batom. O restaurante indicado por Marcos ficava em uma rua tranquila do bairro de Pinheiros, uma casa antiga reformada, com fachada discreta e apenas um pequeno letreiro indicando Raízes. Aline respirou fundo antes de entrar, tentando acalmar os nervos que a acompanhavam desde que recebera o convite. É só um jantar de trabalho, repetia para si mesma como um mantra, para preparar a apresentação da sobremesa. Nada mais. Mas por que então havia trocado de roupa 3 vezes? Por que seu coração batia tão acelerado enquanto empurrava a porta do restaurante? O interior do Raízes era acolhedor e elegante sem ser pretensioso. Iluminação amarelada, paredes em tons terrosos decoradas com fotografias em preto e branco de paisagens brasileiras e mesas de madeira espaçadas para garantir privacidade. O aroma de ervas frescas e especiarias preenchia o ambiente de forma sutil, remetendo às cozinhas do interior do país. Marcos já a esperava, sentado em uma mesa discreta ao fundo. Ao vê-la, levantou-se com um sorriso caloroso. Vestia calça escura e camisa azul com mangas dobradas até os cotovelos. Casual, mas impecavelmente elegante. "Você encontrou o lugar sem dificuldades?" perguntou após cumprimentá-la com um beijo no rosto. Um gesto simples que, no entanto, fez o estômago de Aline dar uma pequena cambalhota. "Sim, suas indicações foram precisas", ela respondeu, acomodando-se na cadeira que ele gentilmente puxou para ela. "O lugar é encantador. É um dos meus favoritos. O chefe Antônio trabalha exclusivamente com ingredientes brasileiros, sempre respeitando a sazonalidade e as tradições regionais." Um garçom se aproximou, oferecendo a carta. "De vinhos." Marcos lançou um olhar interrogativo para Aline. "Confia em mim para escolher?" perguntou ele. Aline sorriu, um pouco mais relaxada agora. "Totalmente. Não entendo muito de vinhos." "Então teremos o prazer de expandir seus horizontes hoje," ele respondeu com uma piscadela que trouxe um leve rubor às bochechas dela. Marcos pediu um vinho branco brasileiro, que, segundo ele, harmonizaria perfeitamente com o menu degustação que sugeriu experimentarem. O chefe Antônio prepara 7 pequenos pratos que contam uma história gastronômica do Brasil, do norte ao sul. À medida que a refeição avançava, Aline se surpreendeu com o quanto estava relaxada. Marcos tinha o dom de fazê-la sentir-se à vontade, conduzindo a conversa com genuíno interesse em suas opiniões e experiências. Falaram sobre comida, é claro, mas também sobre livros, filmes, lugares que gostariam de conhecer. "Nunca saí de São Paulo", Aline admitiu após Marcos mencionar uma viagem recente ao Pantanal. "Sempre quis conhecer o Nordeste, especialmente Bahia e Pernambuco, para explorar as influências africanas na culinária brasileira. É fascinante como nossa gastronomia reflete nossa diversidade cultural", Marcos comentou, seus olhos brilhando com entusiasmo pelo assunto. "Cada região tem tanto a oferecer, tantas técnicas e ingredientes únicos." Enquanto saboreavam um delicado prato de peixe amazônico com tucupi, Marcos finalmente trouxe o assunto do evento. "Então, sobre sua apresentação no sábado, você se sentiria mais confortável falando para o grupo todo ou prefere explicações individuais enquanto servimos a sobremesa?" Aline considerou a questão, tomando um pequeno gole de vinho para ganhar tempo. "Sinceramente, a ideia de ficar de pé na frente de todos me aterroriza, mas acho que explicações individuais perderiam o impacto da história como um todo." Marcos assentiu compreensivamente.
E se fizermos algo diferente? Posso ficar ao seu lado, introduzir você e sua criação. Então você conta a história da sobremesa, como uma conversa, não uma apresentação formal. Isso poderia funcionar, Aline respondeu, sentindo um peso sair de seus ombros. Sua presença me daria mais segurança. Então está decidido. Marcos sorriu, erguendo sua taça em um pequeno brinde. Apresentaremos juntos. Algo naquele juntos fez o coração de Aline aquecer. Era uma palavra simples, mas carregada de uma proximidade que ia além da relação profissional. A sobremesa chegou. Uma releitura sofisticada do tradicional quindim, acompanhada de creme de cupuaçu. Enquanto apreciavam a delicada combinação de sabores, a conversa fluiu para temas mais pessoais. Como você entrou no mundo dos negócios? Aline perguntou, genuinamente curiosa, sobre a trajetória de Marcos. Ele sorriu, pensativo. Meu pai era pequeno empresário. Tinha uma gráfica no bairro do Brás. Cresci entre o cheiro de tinta e papel, aprendendo sobre compromisso, qualidade e relações humanas. Fez uma pausa, como se revisitasse memórias distantes. Quando ele adoeceu, assumi o negócio com apenas 20 e poucos anos. Era pequeno, mas tinha potencial. Modernizei, expandi para serviços digitais e, eventualmente, diversifiquei para outros setores. E como chegou à gastronomia? Por paixão, respondeu simplesmente. Sempre amei comida, não apenas o ato de comer, mas tudo que envolve a cultura, as histórias, as tradições. O Bistrô Essência começou como um pequeno projeto pessoal, quase um hobby, mas cresceu além das minhas expectativas. Aline notou como os olhos dele brilhavam ao falar do restaurante. Não como um investimento lucrativo, mas como uma expressão genuína de paixão. E você? Marcos perguntou. Se não fosse a necessidade que a levou ao Essência, o que estaria fazendo? A pergunta pegou Aline de surpresa. Raramente pensava em possibilidades alternativas, tão consumida que estava pela luta diária pela sobrevivência. Não sei, admitiu honestamente. Sempre amei cozinhar, mas nunca imaginei que poderia fazer disso uma profissão. Achava que era apenas algo que fazíamos em casa, para a família. Às vezes, os melhores caminhos são aqueles que nunca planejamos. Percorrer, Marcos refletiu, seu olhar encontrando o dela por sobre a taça de vinho. Como conhecer alguém por acaso, em circunstâncias inesperadas. O ar entre eles pareceu carregar-se de uma energia diferente. Não era mais apenas o dono do restaurante conversando com sua funcionária. Era um homem e uma mulher, atraídos um pelo outro, dançando aquela delicada coreografia do início de algo significativo. Como nós. Aline ousou dizer, surpreendendo, e a si mesma com a ousadia. Eu sendo humilhada pelo chefe e você testemunhando tudo. Marcos riu, mas havia seriedade em seus olhos. Sabe o que pensei naquele momento? Que havia algo especial em você, uma dignidade silenciosa, mesmo sob ataque. E depois, quando provei seu primeiro prato, tive certeza. Você pertencia àquela cozinha tanto quanto qualquer chefe com décadas de experiência. Você salvou meu emprego, ela disse suavemente. Nunca agradeci propriamente por isso. Não salvei nada, Marcos corrigiu gentilmente. Apenas reconheci seu talento. O resto foi tudo você, sua dedicação, sua paixão, sua resiliência. O jantar avançou para o café e depois para uma pequena degustação de cachaças artesanais. Isso é outra paixão de Marcos, que ele estava ansioso por compartilhar. As horas passaram rapidamente, a conversa fluindo natural como um rio encontrando seu caminho até o mar. Quando finalmente deixaram o restaurante, a noite já havia avançado consideravelmente. O ar estava fresco, com aquela umidade característica das madrugadas paulistanas. Posso levá-la para casa? Marcos ofereceu, indicando seu carro estacionado próximo. Aline hesitou.
Aceitar a carona significava prolongar aquele momento, aquela proximidade que a deixava simultaneamente confortável e nervosa. Mas também significava revelar onde morava. Um pequeno apartamento em um bairro simples da Zona Leste, tão distante da realidade de Marcos quanto possível. Não quero incomodar. Posso pegar um táxi ou... Não é incômodo algum. Ele interrompeu gentilmente. Na verdade, seria um prazer. Algo na sinceridade de seu olhar venceu as hesitações dela. Então aceito. Obrigada. No carro, um sedã luxuoso, mas discreto, Aline sentiu-se estranhamente à vontade. Marcos dirigia com a mesma segurança tranquila com que fazia tudo mais na vida, conversando casualmente sobre os bairros por onde passavam, compartilhando pequenas histórias sobre a cidade que ambos chamavam de lar. Quando chegaram ao prédio simples onde Aline morava, Marcos estacionou e insistiu em acompanhá-la até a porta. É tarde e sou antiquado nessas coisas, explicou com um sorriso. Na entrada do edifício, aquele momento inevitavelmente desajeitado de despedidas pairou entre eles. Obrigada pelo jantar, Aline disse, as chaves balançando nervosamente entre seus dedos. Foi muito mais do que esperava. Em que sentido? Marcos perguntou, sua voz baixando levemente, como se compartilhassem um segredo. Aline respirou fundo, reunindo coragem. No sentido de que começou como um ensaio para uma apresentação, mas terminou como um encontro. Ele completou, seus olhos nunca deixando os dela. Sim, admitiu, o coração acelerado, como um encontro muito especial. Marcos sorriu, dando um pequeno passo em sua direção. Posso ser sincero com você, Aline? Ela assentiu, incapaz de articular palavras, diante da proximidade dele. Desde aquele primeiro dia, quando te vi na cozinha, algo em você me capturou. Não foi apenas seu talento culinário, mas algo mais profundo, uma autenticidade, uma força interior que é rara de encontrar. Suas palavras tocaram Aline de uma forma que nenhum elogio técnico sobre sua culinária jamais poderia. Era ela, a pessoa, não apenas a cozinheira, que ele via e admirava. O que acontece agora? Ela perguntou quase num sussurro. Você é meu chefe, tecnicamente. Sou o proprietário do restaurante. Ele corrigiu gentilmente. Paulo é seu chefe. E o que acontece agora? Ele pausou como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. O que acontece depende inteiramente de nós, do que sentimos, do que queremos. E o que você quer, Marcos? Havia uma vulnerabilidade naquela pergunta direta que surpreendeu a ambos. Por um momento as máscaras sociais caíram. Não eram mais o empresário bem-sucedido e a cozinheira em início de carreira, mas apenas um homem e uma mulher, atraídos um pelo outro, no limiar de algo novo. Quero conhecê-la melhor, ele respondeu com sinceridade. Sem pressa, sem pressão. Quero descobrir quem é Aline Ribeiro, além da talentosa cozinheira que conquistou minha equipe e... Fez uma pausa significativa. E minha admiração. Ela sorriu, sentindo uma onda de calor aquecer seu rosto. Também quero conhecê-lo melhor, o homem além do empresário. Marcos ergueu a mão lentamente, tocando o rosto dela com delicadeza, como se temesse que ela pudesse desaparecer ao menor contato. Posso te ver amanhã? Depois do evento? Sim, ela respondeu sem hesitação. O beijo, quando finalmente aconteceu, foi tão natural quanto o pôr do sol, algo inevitável, perfeito em sua simplicidade. As mãos de Marcos envolveram gentilmente o rosto de Aline enquanto ela se permitia, pela primeira vez em muito tempo, simplesmente sentir, sem pensar nas consequências, nos obstáculos, nas diferenças entre eles. Era apenas um beijo, suave, exploratório, respeitoso, mas carregava promessas silenciosas de muito mais.
Quando se separaram, ambos sorriam, um pouco surpresos com a intensidade do momento. "Boa noite, Aline", Marcos disse suavemente, relutante em se afastar. "Boa noite", ela respondeu, suas chaves ainda esquecidas entre os dedos. Ele esperou até que ela entrasse no prédio, antes de voltar ao carro, um sorriso permanecendo em seus lábios durante todo o caminho de volta para casa. O dia do evento chegou ensolarado e fresco, um daqueles dias perfeitos que São Paulo ocasionalmente oferece entre períodos de chuva e poluição. O espaço escolhido era uma casa histórica no Jardim Europa, com um jardim exuberante e ambientes elegantemente decorados para a ocasião. A equipe do Bistrô Essência chegou cedo para os preparativos, com Paulo comandando a pequena cozinha temporária com sua habitual precisão militar. Para a surpresa de Aline, o chefe estava excepcionalmente solícito com ela, garantindo que tivesse todos os ingredientes e equipamentos necessários para sua sobremesa. Nervosa? Ele perguntou em um raro momento de conversa casual, enquanto ela organizava meticulosamente sua estação de trabalho. "Um pouco", admitiu Aline, "mas preparada." Paulo assentiu aprovadoramente. "Você vai se sair bem, seu prato é excelente e..." Ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. "E você merece esta oportunidade." Vindo de Paulo, aquilo equivalia a um caloroso discurso de apoio. Aline sorriu, agradecida pelo reconhecimento. O evento transcorreu com a elegância discreta característica das iniciativas de Marcos. Os convidados, cerca de 20 investidores e parceiros de negócios, foram recebidos com coquetéis sofisticados, seguidos por um almoço que destacava o melhor da culinária brasileira contemporânea. Aline permaneceu nos bastidores, finalizando sua sobremesa com a meticulosa atenção aos detalhes que havia se tornado sua marca registrada. Ocasionalmente, através da porta entreaberta, avistava Marcos circulando entre os convidados. Charmoso, confiante, completamente à vontade naquele ambiente de negócios que era seu mundo natural. Era difícil conciliar aquela imagem pública dele com o homem que a beijara tão ternamente na noite anterior. Pareciam duas pessoas diferentes. O empresário impecável e o homem caloroso e atencioso que a fazia sentir-se especial. "Está quase na hora da sobremesa", anunciou Sofia, que também fazia parte da equipe do evento. "Marcos está vindo te buscar." Aline respirou fundo, ajustando o uniforme de chefe que usava para a ocasião, um presente surpresa de Marcos, com seu nome bordado discretamente sobre o bolso. Sentiu um misto de orgulho e nervosismo ao usar aquele símbolo de identidade profissional que jamais imaginara possuir. Momentos depois, Marcos apareceu na cozinha, sorrindo ao vê-la. Havia uma familiaridade calorosa em seu olhar que não passou despercebida aos outros membros da equipe. "Pronta?" perguntou, aproximando-se. "Pronta", Aline confirmou, encontrando coragem no sorriso confiante dele. Marcos ofereceu seu braço, um gesto antiquado e charmoso que a fez sorrir. Juntos, entraram no salão principal, onde os convidados aguardavam a sobremesa. "Senhoras e senhores", Marcos começou, sua voz clara captando imediatamente a atenção de todos. "Para encerrar nosso almoço, tenho o prazer de apresentar uma criação especial, desenvolvida exclusivamente para esta ocasião pela talentosa chefe Aline Ribeiro." Houve um breve momento de surpresa entre alguns convidados. Claramente esperavam que o prato final viesse das mãos do renomado chefe Paulo, não de uma jovem desconhecida. "Aline", Marcos continuou, "por que não conta a história por trás desta sobremesa?" Com um leve toque em suas costas, ele transmitiu confiança silenciosa. Aline respirou fundo e começou a falar, sua voz inicialmente suave, ganhando firmeza, à medida que se concentrava não nos rostos ao seu redor, mas na história que queria compartilhar.
Esta sobremesa é uma homenagem às minhas raízes, explicou, enquanto garçons começavam a servir os pratos elegantemente apresentados. O cajá, fruta nativa brasileira, era o favorito da minha avó, que me ensinou que a verdadeira culinária não está nos ingredientes caros ou técnicas complicadas, mas no respeito pelos sabores naturais e pelas tradições que carregamos. À medida que falava sobre o significado de cada componente do prato, o cajá representando o sol tropical, o chocolate amazônico celebrando nossas florestas, o cumaru trazendo o mistério das especiarias nativas, Aline percebeu que os convidados a ouviam com genuíno interesse. Não era apenas mais uma sobremesa sofisticada. Era uma narrativa cultural, uma experiência sensorial que contava a história do Brasil através dos sabores. Ao seu lado, Marcos a observava com um orgulho que ia muito além da satisfação profissional. Havia admiração em seus olhos e algo mais profundo que fazia o coração de Aline acelerar sempre que seus olhares se encontravam. Quando terminou sua explicação, um silêncio respeitoso pairou sobre o salão, quebrado em seguida por murmúrios apreciativos, enquanto os convidados provavam a sobremesa. Extraordinário, comentou uma elegante senhora sentada próxima. Sinto que estou provando a essência do Brasil em cada colherada. Os elogios continuaram a fluir, mas para Aline, o momento de maior recompensa foi ver o sorriso discreto de Paulo, que observava da entrada da cozinha, um reconhecimento silencioso de que ela havia, de fato, provado seu valor. Após o evento, quando os convidados já haviam partido e a equipe se ocupava da desmontagem, Marcos encontrou Aline no Jardim dos Fundos, onde ela havia se retirado para um momento de tranquilidade. Você foi incrível, ele disse, aproximando-se. Todos ficaram impressionados, não apenas com a sobremesa, mas com você, sua paixão, sua autenticidade. Aline sorriu, uma sensação de realização permeando seu cansaço. Obrigada por acreditar em mim, não apenas hoje, mas desde o início. Foi fácil acreditar, Marcos respondeu, tomando as mãos dela entre as suas. Vi seu potencial desde o primeiro dia. Eles ficaram em silêncio por um momento, desfrutando da proximidade e da brisa suave que agitava as folhas ao redor. Tenho uma proposta para você, Marcos disse finalmente. Uma proposta profissional, acrescentou com um sorriso que sugeria que haveria outras propostas de natureza mais pessoal no futuro. Estou ouvindo. Estou planejando abrir um novo restaurante, menor, mais íntimo, focado exclusivamente em sabores autenticamente brasileiros, reinterpretados de forma contemporânea. Seus olhos brilhavam com entusiasmo ao compartilhar o projeto. Gostaria que você fosse a chefe principal. Aline arregalou os olhos, incapaz de esconder o choque. Eu? Mas sou apenas uma auxiliar. Não tenho formação formal, nem experiência suficiente para... Tenho o mais importante, Marcos interrompeu gentilmente. Paixão, intuição e uma conexão genuína com nossa cultura gastronômica. O resto aprende-se com o tempo e a prática. E Paulo? O que ele acharia disso? Foi ideia dele, na verdade, Marcos revelou, sorrindo diante da expressão de surpresa dela. Suas palavras exatas foram: ela tem algo que não se ensina em escola de culinária. Seria um desperdício mantê-la como auxiliar. Aline balançou a cabeça, maravilhada com a reviravolta que sua vida havia tomado. De caixa de supermercado desempregada a chefe de seu próprio restaurante em questão de semanas. Parecia irreal demais. É uma grande responsabilidade, ela murmurou, tentando processar a magnitude da oferta. É uma grande oportunidade, Marcos corrigiu. Para mostrar ao mundo o que você já mostrou para mim, que a verdadeira culinária vem da alma, não de diplomas ou títulos. Seus olhos se encontraram e, naquele momento,
Aline sentiu que algo maior estava sendo oferecido. Não apenas uma posição profissional, mas um futuro, um caminho, uma possibilidade de realizar sonhos que nunca havia se permitido sonhar. Sim, ela respondeu simplesmente. Aceito. O sorriso de Marcos iluminou seu rosto inteiro. Gentilmente, ele a puxou para mais perto, suas mãos encontrando naturalmente a cintura dela. Há outra coisa que quero muito, ele sussurrou, seus lábios a centímetros dos dela. O quê? Aline perguntou, embora já soubesse a resposta. Isto, Marcos respondeu, eliminando a distância entre eles. O beijo foi diferente do primeiro, mais confiante, mais apaixonado, cheio de promessas para o futuro. Aline se permitiu mergulhar completamente naquele momento, seus braços envolvendo o pescoço dele, seu corpo encontrando o abrigo perfeito junto ao dele. Quando se separaram, ambos sorriam. Não o sorriso nervoso da noite anterior, mas algo mais relaxado, mais certo, como se tivessem encontrado exatamente onde deveriam estar. Acho que acabamos de misturar negócios com prazer, Aline comentou, um brilho travesso em seus olhos. Da melhor maneira possível. Marcos concordou, roubando mais um breve beijo. Como uma receita perfeita, onde todos os ingredientes se complementam. De onde estavam, podiam ver a equipe do Bistrô Essência carregando os últimos equipamentos para o transporte. Paulo, supervisionando tudo, lançou um olhar em sua direção e, para surpresa de Aline, ofereceu um discreto aceno de aprovação. Parece que temos a bênção do chefe. Aline riu, retribuindo o aceno. Importante. Marcos concordou com seriedade fingida. Mas sabe o que é mais importante? O quê? Que aquele primeiro dia, quando eu testemunhei Paulo tentando humilhá-la, não foi o fim de uma história, mas apenas o começo. Marcos acariciou suavemente o rosto dela. Nosso começo. Aline sorriu, pensando em como a vida podia mudar em um instante, como o que parecia ser o pior dia de sua vida havia se transformado no catalisador para tudo de bom que agora se abria diante dela. Uma carreira promissora, um futuro cheio de possibilidades e, mais importante, um amor que havia surgido no lugar mais inesperado. Nosso começo, ela repetiu, selando a promessa com mais um beijo. E enquanto o sol começava sua lenta descida no horizonte paulistano, lançando tons dourados sobre o jardim, Aline pensou na sobremesa que havia criado, na mistura perfeita de sabores contrastantes que juntos criavam algo extraordinário. Assim era a vida, afinal. E assim era o amor que agora florescia entre ela e Marcos, inesperado, autêntico e, como todo grande prato, criado com os ingredientes mais simples, mas preparado com o coração.